Olá, cursistas! Com muita satisfação estamos mais uma vez aqui com vocês. Sou a professora Dolanei França e estamos aqui para a terceira aula da disciplina Gestão de Resíduos Sólidos do curso Técnico em Meio Ambiente. Vale lembrar então sobre o registro de possíveis dúvidas e postagem no fórum específico na sala virtual. Ressaltamos ainda a importância da participação e interação nos fóruns de discussão na sala. Na nossa aula de hoje, vamos continuar a falar sobre a geração e a caracterização dos resíduos sólidos, no sentido de compreender de onde vem e quais as principais características desses resíduos. Então, no primeiro momento, nós vamos falar mais uma vez sobre a questão da definição dos resíduos sólidos, as principais fontes de poluição associadas à geração dos resíduos sólidos. Dentre as definições, nós vamos ver hoje a definição da ABNT. Então, a Associação Brasileira de Normas e Técnicas define resíduos sólidos como resíduos nos estados sólidos ou semissólidos que resultam de atividades da comunidade de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços de varrição e inclui ainda nessa definição também os lodos provenientes do sistema de tratamento de água, aqueles gerados em equipamentos e instalações de controle de poluição, bem como determinados líquidos, cujas particularidades tornam inviáveis o seu lançamento na rede pública de esgoto ou corpos de água, ou que exijam para isso soluções técnicas e economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível. Já mencionamos em aulas anteriores que a problemática dos resíduos sólidos é muito complexa nas sociedades atuais, em função da centralidade do consumo exacerbado e a substituição frequente de mercadorias e objetos. Além do mais, frequentemente, ou na maior parte das situações, o consumo de uma determinada mercadoria requer o uso combinado de outras diversas que são como que insumos do consumo. Ou seja, o uso dos chamados objetos descartáveis, o acelerado descarte desses materiais ou seu reduzíssimo ciclo de vida, somado à cultura do desperdício e substituição, cria então diariamente toneladas de objetos rejeitados, inúteis ou inutilizados, restos, sobras, resíduos, lixo do qual cada pessoa, grupo ou cidade deseja se ver livre. Podemos, então, ver, como a gente pode ver no slide, que a geração de resíduos é inerente à atividade humana, não tem jeito, é inevitável, é inesgotável, não é programável, é complexa, porque envolve várias interfaces, né? E é também o quê? Poluidora. Vamos ver então os fatores que influenciam as características dos resíduos sólidos. Você já pensou em qual é a cara do seu lixo? O quanto de lixo você produz? Para começar a pensar em gestão adequada dos serviços de limpeza urbana, é preciso identificar as características dos resíduos gerados, pois a cara do lixo varia conforme a cidade, em função de diversos fatores, como, por exemplo, a atividade dominante, industrial, comercial, turística, os hábitos e costumes da população, principalmente quanto à alimentação e o clima. É tarefa árdua, mas de primordial importância para qualquer projeto na área de resíduos sólidos. Neste contexto, as pesquisas indicam que o lixo é um indicador curioso do desenvolvimento de uma nação. Quanto mais pujante for a economia, mais sujeira o país irá produzir. É o sinal de que o país está crescendo, mas também de que as pessoas estão consumindo mais. Entretanto, o problema está ganhando uma dimensão perigosa por causa da mudança no perfil do lixo. Na metade do século, a composição do lixo era predominantemente de matéria orgânica, de restos de comida, e com o avanço da tecnologia, materiais como plásticos, isopores,
pilhas, baterias de celular, lâmpadas, são presença cada vez mais constante na coleta. Precisamos ressaltar que existem alguns fatores, então, que são intervenientes na origem e formação dos resíduos. Vamos, então, acompanhar algum deles. Os fatores climáticos. A chuva, por exemplo, aumenta o teor de umidade dos resíduos. No outono, por exemplo, aumenta o teor de folhas. No verão, por exemplo, aumenta o teor de embalagens e bebidas. Épocas especiais, nós temos no Carnaval, Natal, Ano Novo, Páscoa, Dia dos Pais, Dia das Mães, férias escolares. A gente vai ver um esvaziamento de áreas da cidade em locais não turísticos e um aumento da população que migra para locais turísticos, por exemplo. Outro fator é a frequência da separação e da coleta e da separação entre lixo úmido e seco, né? Na origem. Fatores demográficos, a população urbana. Quanto maior a população urbana, maior a geração per capita. Dos fatores socioeconômicos, nós temos nível cultural. Quanto maior o nível cultural, maior a incidência de materiais recicláveis e menor a incidência de material orgânico. Nível educacional, vai interferir também? Vai. Quanto maior o nível educacional, menor a incidência de matéria orgânica. O poder aquisitivo é um fator que influencia? Sim. Quanto maior o poder aquisitivo, maior a incidência de recicláveis e menor a incidência de matéria orgânica. Também o desenvolvimento tecnológico, né? Porque introduz materiais cada vez mais leves, reduzindo o valor do peso específico aparente dos resíduos. E as campanhas ambientais também, redução de matéria não biodegradável, plástico, aumento de matéria reciclável, né, papel, metais e vidros. Outros fatores importantes são os hábitos e costumes da própria população, se a cidade for turística e também as variações na economia. São fatores que vão também influenciar na geração de resíduos. Ainda falando sobre a origem e formação dos resíduos, vamos falar um pouco mais detalhadamente sobre a origem e natureza dos resíduos. Na aula anterior, nós vimos sobre a origem. Hoje nós vamos dar os exemplos. Os resíduos domiciliares... Os resíduos domiciliares são os resíduos gerados nas residências, com 50% a 60% de composição orgânica, aquele constituído de restos de alimentos, cascas de frutas, verduras, as sobras. E o restante é formado por produtos deteriorados. Embalagens em geral, jornais, revistas, garrafas, latas, vidro, papel higiênico, fraldas descartáveis e uma grande variedade de outros itens. Os serviços de limpeza urbana, resíduos originados na limpeza urbana, incluindo aí todos os resíduos provenientes dos serviços de varrição das vias públicas, a limpeza de praias, de galerias, de córregos, terrenos, restos de podas de árvores, corpos de animais, etc. Também a limpeza de feiras livres, né, restos de vegetais diversos, embalagens em geral, etc. Também podem ser considerados os resíduos descartados irregularmente pela própria população, que não deveria, mas que faz isso, como entulhos, papéis, restos de embalagens e alimentos. Os resíduos da limpeza urbana podem provocar a obstrução das bocas de lobo, gerando um outro problema. Vamos então o resíduo comercial. Variam de acordo com a atividade dos estabelecimentos comerciais e os serviços que prestam. No caso de restaurantes, bares e hotéis, vai predominar os resíduos orgânicos. Já nos escritórios, nos bancos e nas lojas, os resíduos predominantes são papel, plástico, vidro, entre outros. Os resíduos, então, de serviço público de saneamento básico, nesses serviços, resíduos na estação de tratamento de água, os resíduos sólidos geralmente são provenientes do lodo.
E no serviço de esgotamento sanitário, os resíduos são gerados nas estações de tratamento de esgoto, na forma de sólidos grosseiros, como madeiras, panos, cabelo, plásticos, etc. E sólidos predominantemente inorgânicos, como areia ou terra. E também na forma do lodo, né? Como a gente já repetiu na aula anterior. Os resíduos de serviço de transporte são aqueles que podem conter germes patogênicos, basicamente originam-se de material de higiene pessoal e restos de alimentos que podem hospedar micro-organismos causadores de doenças provenientes de outras cidades, de outros estados e outros países. Os resíduos, então, da construção civil, o tão chamado popularmente por entulho. São os tijolos, blocos de cerâmicas, concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras, compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento asfáltico, vidros, plástico, tubulações, fiação elétrica, etc. E os resíduos industriais? São os resíduos gerados pelas atividades das indústrias, né? Na metalurgia, indústria química, a petroquímica, papelarias, a indústria alimentícia, entre outras. São aqueles resíduos muito variados que apresentam características diversificadas, podendo ser representados por cinzas, lodos, óleos, resíduos alcalinos ou ácidos, plástico, madeira, papel, fibras, borracha, metal, escórias, vidros, cerâmicas, etc. Nesta categoria, também inclui a grande maioria dos resíduos considerados tóxicos. Os resíduos de serviços de saúde, nós já falamos a fonte, agora vamos dar exemplo dos tipos. O algodão, as seringas, as agulhas, os restos de remédios, luvas, curativos, sangue coagulado, órgãos e tecidos removidos, meio de cultura e animais utilizados em testes, filmes fotográficos utilizados em raio-x, etc. Alguns desses resíduos não podem deixar a unidade geradora sem tratamento adequado. A incineração desse tipo de resíduo segue também norma específica. Cabe também ao estabelecimento de saúde o gerenciamento do resíduo desde a geração até a disposição final. Nos resíduos agrícolas, como a gente já viu, quais vão ser os resíduos? Embalagens de adubos defensivos agrícolas, ração, restos de colheita, etc. É importante reforçar que o lixo proveniente de pesticidas é considerado tóxico e necessita de tratamento especial. Relembrando ainda que nós temos os resíduos da mineração. No caso dos resíduos de significativo impacto ambiental, né, segue as normas da legislação que prevê a logística reversa, como nós já explicamos em aulas anteriores. Vamos então ver as propriedades químicas dos resíduos. O poder calorífico. O poder calorífico indica então a capacidade potencial de um material desprender determinada quantidade de calor quando submetido à queima. O potencial hidrogeniônico, né, que é o pH, indica o teor de acidez ou alcalinidade dos resíduos. Em geral, vai se situar na faixa de 5 a 7. A composição química consiste em quê? Na determinação dos teores de cinza, matéria orgânica, carbono, nitrogênio, potássio, cálcio, fósforo, resíduo mineral total, resíduo mineral solúvel e gorduras. E a relação carbono-nitrogênio indica o grau de decomposição da matéria orgânica do lixo nos processos de tratamento e disposição final. As características biológicas dos resíduos são, então, determinadas pela população microbiana, entre os quais os agentes patogênicos presentes no lixo, que, ao lado das suas características químicas, permitem que sejam selecionados os métodos de tratamento
e disposição mais adequados. Qual a importância de se conhecer essas características biológicas? Nesse caso, esses resíduos são fundamentais na fabricação de inibidores de cheiro e de aceleradores ou retardadores da decomposição da matéria orgânica presente no lixo, normalmente aplicados no interior de veículos de coleta para evitar ou minimizar problemas com a população ao longo do percurso dos veículos. E também permite desenvolver processos de destinação final e de recuperação de áreas degradadas, com base nas características biológicas dos resíduos. Vamos continuar, então, classificando os resíduos quanto aos riscos potenciais de contaminação do meio ambiente. A Associação Brasileira de Normas e Técnicas editou, então, a norma brasileira 10.004 em maio de 2004, objetivando classificar os resíduos sólidos quanto a seus riscos potenciais ao meio ambiente e saúde pública. Também para que esses resíduos pudessem ser manuseados e tivessem destinação adequada. Essa classificação é muito importante no contexto dos estudos ambientais. Então, de acordo com a norma, os resíduos podem ser classificados como resíduos perigosos, da classe 1, ou resíduos não perigosos, que é classe 2, e essa classe 2 ela pode ser subdividida em classe 2A, que não perigosos e não inertes, e a classe 2B, que são os não perigosos e inertes. Vamos, então, especificar um pouco sobre cada um. Os resíduos da classe 1, perigosos, são aqueles que apresentam periculosidade ou uma das suas seguintes características: a inflamabilidade, a corrosividade, a reatividade, a toxicidade ou a patogenicidade. Portanto, eles apresentam riscos à saúde pública, provocam efeitos adversos no meio ambiente quando manuseados ou dispostos de forma inadequada. O exemplo desses resíduos são os resíduos industriais, os resíduos radioativos e os resíduos hospitalares. Os resíduos da classe 2A, então, são os resíduos que não se enquadram nas classificações da classe 1, perigosos, ou classe 2B, inertes. Podem ter as propriedades de biodegradabilidade, combustibilidade ou solubilidade em água. Um exemplo desses resíduos é lixo de restaurante e bagaço de cana. Os resíduos da classe B, não perigosos e inertes, são aqueles que, quando submetidos a um contato dinâmico estático com a água destilada ou deionizada, a temperatura ambiente, conforme testes de solubilidade, não tiveram nenhum de seus constituintes solubilizados a concentrações superiores aos padrões de potalidade da água, excetuando-se o aspecto, a cor, a turbidez, a dureza e o sabor. O exemplo desses resíduos são entulhos da construção civil. Bom, pessoal, então vamos encerrando a nossa aula de hoje por aqui. Peço que participe ativamente do fórum de discussão postado na sala virtual. Bons estudos e até a nossa próxima aula.